O diabetes é o aumento da concentração de glicose no sangue por falta absoluta ou relativa de insulina. E essa falta absoluta pode ser porque o pâncreas foi danificado ou porque a insulina é produzida, mas não exerce a ação de forma adequada. Por exemplo, no indivíduo obeso. Os tipos mais comuns são o diabetes tipo 1, tipo 2 e o diabetes gestacional. No diabetes tipo 1 existe uma agressão autoimune ao pâncreas. O sistema imunológico ele reconhece o pâncreas como sendo algo não próprio do corpo e agride o pâncreas destruindo a célula beta, que é a célula que fabrica insulina. Já o diabetes tipo 2, que é a forma mais frequente, que acomete a maioria das pessoas, ela geralmente afeta os adultos que ganham peso, porque a gordura abdominal dificulta a ação da insulina, ela acaba tendo uma ação que é tóxica para a ação da insulina. O diabetes gestacional geralmente é decorrente de hormônios que são produzidos pela placenta e ocorrem só durante a gravidez. A partir do momento do parto, na maior parte das vezes, o diabetes gestacional se reverte. Na maior parte das vezes o diabetes é assintomático. Tanto é que 50% das pessoas que têm diabetes não sabem ter a doença hoje no Brasil. E como isso vai acontecendo de forma lenta no decorrer do tempo, a pessoa pensa que está cansada, fadigada, estressada, mas ela pode apresentar alguns sintomas bem típicos, como urinar em excesso, perdendo muita água, muita glicose pela urina, o indivíduo tem mais sede, porque ele fica mais desidratado e por não ter acesso à glicose do sangue acaba tendo mais fome, come em excesso. E mesmo assim perde peso, porque essas calorias da glicose que são eliminadas na urina acabam fazendo com que o indivíduo perca peso. Existem medicações que diminuem a absorção de glicose pelo intestino, existem medicações que aumentam a fabricação de insulina pelo pâncreas, existem medicações que melhoram a ação da insulina perifericamente, existem medicações que vão fazer com que o intestino produza hormônios e esses hormônios aumenta a produção de insulina pelo pâncreas. E recentemente tem se estudado uma medicação que aumenta a perda de glicose pela urina. E essa é a mais nova linha de tratamento que deve existir. É importante também dizer que essas medicações que a gente discutiu aqui, elas são usadas para o tratamento do diabetes tipo 2, que ocorre quando tem dificuldade da ação da insulina. Já o diabetes tipo 1, que ocorre falência da produção da insulina, ele é tratado com a reposição da própria insulina. Nós atuamos com uma equipe multidisciplinar, que compõe uma equipe de educador físico, psicólogo, nutricionista e enfermagem. E o trabalho dessa equipe é o de adaptar as mudanças de comportamento dentro das rotinas dos pacientes, não esquecendo da importância da atividade física de uma maneira geral, da alimentação, dos procedimentos onde ele precisa a aplicação e o controle, a aplicação de insulina e o controle da glicemia, e da mesma forma com relação ao estado emocional frente à doença. Eu não tenho dúvida que o indivíduo com diabetes tipo 2 que tem acesso a um bom tratamento e à equipe multidisciplinar, ele é beneficiado em muito. A qualidade de vida desses indivíduos melhora depois que eles passam a se cuidar. Os indivíduos com diabetes tipo 1 são geralmente jovens, né? O diabetes tipo 1 incide geralmente a partir dos 10, 11, 12 anos de idade. Pode afetar mais cedo, mas ele incide mais precocemente. E essas crianças geralmente têm que usar a insulina muito precocemente. Com o uso de bombas de infusão, de mecanismos de aplicação mais simples como canetas, com a facilitação da coleta da glicemia na ponta de dedo, a qualidade de vida dessas crianças hoje em dia é muito boa. Hipertensão arterial é a elevação acima dos níveis normais de pressão arterial, hoje em dia colocados em torno mais ou menos de 12/8. São muitas causas que podem levar à hipertensão arterial, que a gente considera os fatores de risco: hereditariedade, obesidade, etilismo, tabagismo, sedentarismo. Essas basicamente são as principais causas de hipertensão arterial.
muitas vezes, pessoas com pressão muito elevada podem não ter nenhum sintoma. A suspeita do diagnóstico ela deve ser feita não só com uma medida isolada, então pelo menos 2 medidas, com o paciente em repouso, relaxado. Nessas 2 medidas, você tem um valor acima do normal, aí você já pode fazer o diagnóstico de hipertensão arterial. É fundamental que o diagnóstico de hipertensão arterial parta do médico, não a partir de um aparelhinho de pressão que a pessoa pegou do vizinho, de um amigo, e a partir daí ele fala que já tem pressão alta. É difícil a gente falar em cura, a gente fala em controle. Todos esses fatores que podem ser modificados, eles têm que ser controlados. E esse controle ele pode ser dado de medidas não farmacológicas, ou seja, não damos remédio, ou medidas farmacológicas à base de 1, 2 ou 3 medicamentos. A pressão elevada cronicamente, ela pode levar a afetar órgãos-alvos, o cérebro, o coração, o rim, os vasos como um todo. Então a pressão alta é um fator de risco também para as doenças cardiovasculares, coronariopatias, é um dos fatores de risco para o desenvolvimento de insuficiência cardíaca. Então é muito importante o controle rápido e seguro da pressão arterial para você não ter um comprometimento dos órgãos-alvos, como a insuficiência renal crônica também. Pessoas entram em diálise muitas vezes por uma hipertensão de longa data não tratada. A partir da 6ª década, a mulher começa a ter mais hipertensão arterial, até então o homem tem até um pouco mais. Geralmente os afrodescendentes eles têm uma predisposição maior para desenvolver a hipertensão. As mulheres afrodescendentes elas têm uma incidência muito mais alta de hipertensão do que as brancas. A atividade física ajuda a reduzir a pressão arterial, ajuda a reduzir o colesterol, melhora o condicionamento físico, melhora a capacidade pulmonar. Reduzir ou eliminar o tabagismo é fundamental também. A nicotina, cronicamente, ela também é um mecanismo que vai elevar a hipertensão arterial. O álcool também leva à hipertensão arterial, a ingesta moderada de álcool, principalmente fora das refeições, ela leva também à hipertensão arterial. Os hábitos saudáveis são fundamentais não só para o controle da pressão arterial, mas como toda a saúde cardiovascular. Glicemia, do açúcar no sangue. O diabetes são de 2 tipos. É o tipo 1 e o tipo 2. Aqui na nossa barriga, aqui mais ou menos do lado esquerdo, mas é mais centralizado mesmo, tem o pâncreas, aquele que produz a insulina. A diabetes do tipo 1, ele destrói umas células do pâncreas que produzem essa insulina, esse hormônio. E ela é menos frequente. A mais frequente é a tipo 2, que a grande maioria que está aqui deve ter. A tipo 2 é o seguinte: é quando você apresenta uma resistência à insulina. Você produz normalmente, mas ela não é usada de forma adequada. Ou você está acima do peso, por exemplo, e não produz o suficiente para o seu peso. Esses são os 2 tipos de diabetes. Então, o dela aqui deve ser o tipo 2. É o tipo 2? Provavelmente sim, eu não sei, né? Porque a médica dela deve saber certo. Porque eles são um tipo de família que eles não é de gostar de muito doce, de nada doce, nada. Principalmente ela que não gosta, café dela é amargo, tudo sem gosto. Quando ela começou a fazer o tratamento aqui, que foi diagnosticada diabetes, inclusive ela nem quis aceitar que ela era diabética, ela era hipertensa, porque ela não era, ela não tinha isso. Isso provavelmente há 2 ou 3 anos atrás. E nisso, o médico falou que poderia ser causado pelo sistema nervoso. E ele pode, então, causar diabetes também. Pode, alteração, né? Porque pela convivência familiar que tem, né? Então estressava muito ela passou a ter diabetes. Então por esse motivo. Então eu não sei porque ela é magra, sempre foi. Tomar o medicamento corretamente, não pode esquecer os antidiabéticos orais, as injetáveis, a insulina, quem toma. Sempre certinho. Ela toma insulina? Não. Insulina, né? Ela toma como? Um canetinho? Uma canetinha. né? Aí tem alguns alimentos. Sim, você pode falar. Não sei se está na sequência aí, mas seria possível deixar, por exemplo,
sintomas porque o medicamento, né, que se toma diabetes, normalmente ele tem reações adversas. Né? E muitas vezes o diabético ele começa a sentir determinados sintomas incômodos e acham que isso é o diabetes em si. E na verdade, normalmente é o medicamento que provoca aquele tipo de reação. Seria possível você listar essas reações? Eu não trouxe essas reações porque são diversos medicamentos, mas o mais indicado para isso é como todo remédio é uma droga, e toda droga tem o seu efeito colateral. O interessante é que você veja na bula do remédio, vai ler os principais efeitos colaterais. Você compreende? Eu não trouxe para você os efeitos colaterais dos remédios. Ninguém ainda tem alguma dúvida? Alguma dúvida, questionamento? Então vamos lá, a gente preparou um café da manhã com coisas naturais, saudáveis e que a gente pode. Primeiro medir a glicose. Sim, medir a glicose. Aí direto. Muito obrigado, tá, pela paciência e compreensão. Seu Joaquim. Tá aprontando muito? Tá fugindo muito ainda? Tá fugindo? Tem que parar e repor. Tá fugindo. Que eu fiz a bariátrica. Ele é diabético. É só levar a receita, dona Sandra. Só. Mas vai chegar ainda, eu vou avisar. Acabou já. Tá pra chegar amanhã. Take me back to the start.